Podemos Combinando. começar? Podemos sim. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, boa noite. Doutor Cressone, que prazer tê-lo aqui conosco, tudo bem? Faz bastante tempo que não o vejo. A doutora Érica. Boa noite, doutora Kátia, aos demais colegas, a palestrante de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação e por nos presentear com esse tema interessante que, confesso, não conheço, mas vou ficar conhecendo a partir de hoje. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. É um tema realmente bastante relevante e que só tende a crescer daqui para frente, um tema muito atual. A doutora Canosetti é médica e, na verdade, uma das precursoras do tratamento terapêutico canabidinol. É isso, doutora? Eu me confundo ainda. Ela vai falar um pouquinho para a gente como surgiu, enfim. Doutora, eu vou passar a palavra à senhora para fazer sua apresentação e falar um pouquinho, iniciar o tema de hoje. E aí eu vou te deixar, na verdade, à vontade para falar, e aí quando a senhora quiser abrir para as perguntas, que eu tenho certeza, eu já tenho várias aqui, aí a gente abre para as perguntas. Seu ok para as perguntas. Ok. Primeiro, agradecer o convite. Eu acredito muito em time multidisciplinar, e o advogado faz parte do time multi. É essencial, inclusive, acredito ser essencial na equipe multi, de tamanha importância do advogado para o paciente, para o ecossistema, para os empresários, para os cientistas, para os reguladores, para os políticos, entre outros. Hoje existe uma demanda crescente, né, de pacientes, de associações, de profissionais médicos, empresas, por advogados que possam lhes dar suporte numa área em rápida expansão. Como foi o crescimento da internet na década de 1990, esse crescimento exponencial ainda é maior quando a gente trata do ecossistema de cannabis. Então, um crescimento ainda mais impactante, com ganhos financeiros também maiores do que a gente observava na época da internet. Então, eu agradeço, estou muito feliz de vocês terem essa abertura, porque é um impacto muito grande nos seus clientes. Já os seus clientes vão pedir, não sei qual a resposta que vai ser, mas que eles vão questionar, se seja um cliente corporativo. Olha, doutor, eu tenho um dinheirinho aqui, eu quero investir em cannabis, o que eu posso fazer? Em que lugar que eu posso colocar meu dinheiro? Qual que é essa cadeia de valor? Quais são os serviços auxiliares dessa cadeia? Nos Estados Unidos existem diversos escritórios de advocacia canábica há muitos anos. Por quê? Porque existe um crescimento no investimento nessa área, de milhões em vários países. Então, cada um na sua área do direito e a advocacia canábica permeando as diferentes áreas do direito, eu acho que é a forma com que a gente pode crescer de maneira sustentável. Eu acho que seria a melhor forma de explicar essa demanda que está acontecendo. E com relação, agora, a mim, eu sou médica, eu sou consultora técnica em terapia canabinoide, foi muito sem querer que eu entrei nessa área, eu não conhecia ninguém, ninguém próximo a mim fazia uso de nenhuma forma. Então, a primeira vez que me falaram foi uma questão muito pessoal minha. Eu estava nos Estados Unidos, fiquei lá quase 10 anos, eu estava estudando para o meu Revalida de lá, que é um exame muito complexo. Chegou uma hora que eu estava estudando 14, 15 horas por dia, e chegava em casa, já não conseguia mais comer, nem dormir direito, mas eu precisava acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte para começar a estudar de novo. Então, eu tomei uma medicação que aqui no Brasil se chama Stilnox, extremamente efetiva essa medicação. Então, funcionou, mas funcionou tão bem que eu fiquei com medo de tomar a segunda vez. Eu falei, a chance de dependência química aqui é real. Então, eu não tomei de novo, porque eu fiquei com medo mesmo. E busquei alternativas, porque eu precisava de uma opção. E aí um colega médico
que também estava fazendo revalida, muito inteligente, mencionou para mim sobre se eu questionou, na realidade, ele já considerou a cannabis? E devo ter feito uma cara de ué para esse médico, porque era até um conceito alienígena na minha cabeça. Não existia cannabis e medicinal na mesma frase, não fazia sentido. Mas fiquei muito curiosa. Coloquei na internet e encontrei um artigo científico de uma cientista espanhola chamada Cristina Sanches, que mostrava o potencial da cannabis como potencial apoptótico em células cancerígenas. O que isso quer dizer? Ele facilita o suicídio das células com câncer, que é a melhor forma de você matar uma célula desse jeito. Então, uma analogia seria, se o paciente está com câncer, ele toma um quimioterápico, vai tomar uma bazuca, um tiro de bazuca, mata o câncer, o órgão, e se bobear, leva a pessoa sem antes nem de fazer o efeito. Isso era um laser, como se pegasse uma célula, esse laser pegasse uma célula. Eu falei, o quê? Isso é muito impressionante. Como que as pessoas não estão falando sobre isso? Fiquei uns dias de choque, em estado de choque, falando, vocês estão sabendo? Vocês têm consciência que existe uma planta hoje que tem um potencial no câncer? Ninguém sabia. Então, como ninguém sabia, eu comecei a questionar a ignorância. Eu falei, não é possível. Tem que ter algum motivo muito bom. Eu estou em Nova York, eu estava estudando na biblioteca da Cornell, que é uma das universidades mais respeitadas. Eu tinha uma impressora 3D de graça do meu lado e não tinha nada de cannabis. Eu falei, não, tem que ter um motivo muito bom para a gente ter chegado no ano de 2012, 2013, e a gente não está falando sobre isso, não tem informação sobre isso. Então, quando eu comecei a buscar, aí que eu entendi toda uma história de lobby, de racismo, de guerra contra as drogas, de direitos humanos. Eu não sabia nada, é uma ignorância completa, porque eu percebi que a gente está num paternalismo estrutural. Eu falei, não, se tivéssemos um sistema, porque eu descobri que a gente tem um sistema que produz moléculas praticamente idênticas às principais da planta. Eu falei, não, o negócio que você é tão seguro que você mesmo produz e tem todo esse preconceito, o que aconteceu para a gente ter chegado até aqui? Quando eu descobri tudo isso, principalmente essa balela da guerra contra as drogas, falei, gente, é um sistema, eu estou pagando para estar aqui no sistema. Aí eu fiquei muito brava que eu tinha sido envolvida nisso, que ninguém me explicou e que eu estava esperando que as pessoas explicassem. Não, se isso existisse mesmo, estaria no currículo das faculdades de medicina, pois não estaria. Como assim que não te ensinaram direitos humanos? Como assim não te falaram que o bem-estar é constitucional? Por que ninguém fala isso? Porque não é do interesse de quem está ali falar, colocar no currículo. Aí, a hora que eu percebi isso, doutora, aí eu falei, pode deixar, então, ninguém... Então, vamos tentar achar uma solução. E aí, a minha solução foi desenvolvimento de produto. Eu já tinha desenvolvido produtos nutracêuticos durante a minha faculdade, tinha uma mão para fazer isso acontecer, com cannabis. Entendi que todo mundo estava negligenciando o médico. Enquanto as pessoas não estiverem falando com o médico, a gente não vai sair do lugar. E, coincidentemente, eu era médica, e eu falei, olha, precisa de 2 neurônios e uma paleta de cor azul. Eu tinha esses 2 elementos e, coincidentemente, eu era uma médica. Então, eu fiz uma linha com uma equipe, saí de Nova York, fiquei 6 anos total lá em Nova York, fui para Los Angeles, porque eu sabia que só podia executar isso lá, e foi lá que eu comecei a desenvolver consultoria, tanto para empresas, quanto para governos, quanto para entidades. Voltei para o Brasil faz quase 3 anos, ou faz pouco mais de 3 anos, na realidade, e continuo desenvolvendo esse trabalho de consultoria técnica aqui. Então, eu tenho 3 áreas de atuação dentro da cannabis. Uma é consultoria técnica, empresas, governos. A segunda é a educação, por meio do Intercam. Estou muito feliz de ter lançado com alguns colegas advogados o primeiro curso de advocacia canábica.
é algo que eu vejo que, como eu mencionei, essencial, né, que os advogados saibam que existe, porque eles estão perdendo uma demanda que foi criada e ninguém tá lá para suprir. E o meu consultório, que é Interdoc, chama Interdoc, a gente é a primeira empresa a fazer um programa terapêutico no Brasil, a gente já está atendendo por meio de interconsulta há 2 anos, que já era regulamentado a interconsulta, agora a gente passou a ter uma unidade de teleconsulta também, e essas 3 áreas de dedicação me tomam 8 dias por semana, mais ou menos, mas é a minha missão, cannabis é a minha missão, doutora. Excelente. A senhora falou bastante. Lá fora já está bastante difundido esse tratamento, né? No Brasil, na verdade, ainda é um tabu, né? A gente fala em cannabis, o pessoal já vem falar em maconha, dá a impressão assim que é algo proibido, ilícito, né? É um material ilícito. E eu acho super importante realmente a gente fazer essa divulgação pela importância que traz à saúde mesmo, como você bem disse. A gente sabe, houve um levantamento que foi realizado pela senadora Mara Cabrilli, chamado Panorama da Cannabis Medicinal no Brasil. A senhora contribuiu para este levantamento. Como que foi essa experiência, doutora? Sim, a senadora Mara Gabrilli assim, é uma pessoa que eu admiro muito. Ela teve um acidente e hoje ela está em cadeira de rodas, com a limitação de movimentação, e teve uma resposta muito positiva com o uso de cannabis. Além dentro da consultoria, um trabalho que eu desenvolvo é de advocacy, porque eu percebi que não adianta ficar reclamando. Você tem que dar alimentos para essas pessoas tomarem uma decisão. Então, meu primeiro contato com a senadora foi por meio de uma mesa na Comissão de Direitos Humanos, no Senado. Ela me convidou a fazer parte dessa mesa para discutir o potencial terapêutico da cannabis. E foi depois disso, junto com o Dr. Renato Fileve, que é um cientista da Unifesp, a gente deu um apoio técnico à senadora e à sua equipe para o desenvolvimento desse material, que foi uma experiência maravilhosa, porque os dados do Data Senado foram impactantes. Por exemplo, 3 em cada 4 brasileiros dão apoio à distribuição da cannabis pelo SUS. Se não me falam, eu não acredito. Se não for o Data Senado, talvez eu duvidasse. E isso escancarou algo que já devia ter sido escancarado, que quem é que está querendo, quem é a pessoa que não tem empatia, que está querendo impedir que mães com epilepsia não tenham acesso ao seu medicamento, porque não faz nem lógica na minha cabeça. Primeiro que médico não tem direito de ser preconceituoso, nem advogado. Sim, sim. Como é que somos cientistas? Cada um na sua área, preconceito não pode. E é uma das 2 áreas que tem mais. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter seriedade em tudo, né? Então, se é médico, vamos falar. Eu não vou falar do outro uso. Tem vários outros usos, mas a minha área é medicina. E a gente tem uma necessidade de cuidar dessas pessoas que não têm outras opções terapêuticas. Então, hoje, se a gente considerar as 5 maiores indicações de cannabis que batem lá na porta da Anvisa para solicitar importação: epilepsia, autismo, Alzheimer, Parkinson e dor, tem outras. Mas essas indicações são 10 milhões de pacientes que já tentaram de tudo, doutora. Imagina quem tem um pai em casa com doença de Alzheimer. Você fala assim, não, tá sofrendo lá, tá sofrendo à toa. Tem um monte de gente sofrendo à toa. Então, foi uma experiência maravilhosa para trazer base para a tomada de decisões, até para os políticos se sentirem mais seguros de verbalizar, porque talvez fosse um desafio para eles de comunicação. Falar, olha, será que eu posso comunicar isso para os meus eleitores? E eu faltava esse argumento. Então, esse trabalho me deu um argumento assim, gente, 3/4 dos seus eleitores estão apoiando algo, vocês vão ficar perdendo, vocês vão, 3/4 aqui, vocês não conquistaram porque vocês não quiseram, mas é porque eles não sabiam, mas agora eles sabem.
Então, esse trabalho foi impactante. Depois disso, eu também fiz essa mesma consultoria técnica para a Câmara, para alguns deputados e até a comissão especial, que eu tenho muita fé que vai para frente agora, finalmente a gente pode conversar sobre isso depois, mas esse trabalho com a senadora Mara foi extremamente positivo, de saber até que o Data Senado esteve envolvido coletando esses dados para a gente. Excelente, parabéns pelos trabalhos. Eu acredito que realmente só tende a crescer mesmo, expandir. O que nós temos que fazer é divulgar este conhecimento, porque para a população em geral, ele ainda não chegou, né? Com exceção das mães, como a senhora citou, que possuem crianças necessitando, da família que tem o pai com Alzheimer, as doenças, as dores crônicas, que o médico efetivamente já tenha receitado e já iniciaram a grande briga, porque na verdade é uma briga para ter acesso a esse tratamento, né? Eu acredito que até por esta razão foi pensado no curso, que é o primeiro curso de advocacia canábica, para que os advogados possam então ter o conhecimento para brigar, para que seus clientes tenham acesso mais fácil a essa terapia. Agora, me diz uma coisa, como que vem sendo essa discussão no ambiente acadêmico médico? A gente sabe que no ambiente da advocacia, está aí o primeiro curso para divulgar, enfim, e difundir. A gente vem alcançando esses objetivos. E na academia, na área médica, né? Como que vem sendo essa discussão? Está expandindo. Inclusive, algumas universidades já tendo isso na graduação. Então, tem universidades aqui de João Pessoa, inclusive a Federal. Aqui já é uma matéria, inclusive, extracurricular também da Faculdade de Medicina, Biomedicina e Farmácia. Na UFSC, o doutor professor Eric Amazonas, um médico veterinário, também tem isso na graduação. O professor Paulo Bittencourt, que é um neurologista também da UFSC, um grande conhecedor do sistema endocannabinoide, suas aplicações terapêuticas, em universidades pontuais, por exemplo, na UFRJ, na USP Ribeirão, eles têm um centro de estudos na USP Ribeirão, não é à toa. E a USP Ribeirão fez um centro de estudos, se não fosse importante, não teria. Então, eu acredito que está em expansão, mas ainda assim, como a gente mencionou, existe um preconceito que eu tenho dificuldade de entender o motivo, que a gente não tem esse direito, mas eu acho que é uma questão também da gente falar mais sobre isso. Exato. Eles nem sabem. Tem até médico que trabalha há tanto tempo e não sabe indicações, por exemplo, tem indicações menos comuns, que, por exemplo, endometriose, psoríase, depressão, insônia, ansiedade, fibromialgia, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença inflamatória intestinal. As pessoas, às vezes, já prescrevem cannabis, mas essas são indicações que eles não tiveram acesso ainda. Então, tem um monte de gente ainda sofrendo à toa. Se nem a gente que está prescrevendo sabe as indicações, quem dirá que nem está estudando o assunto. Então, eu acho que falta a gente falar para as pessoas, de todas, não precisa ser a Carolina falando, todo mundo que está aqui tem o potencial de salvar vidas, como advogado, como matemático, como filósofo. É só pegar essa informação que está aqui e falar para as pessoas. Não precisa nem falar de onde veio. Então, tá sabendo que existe uma terapia com cannabis, que as pessoas estão sofrendo à toa, e que tem 5 indicações aqui, ó, quem não conhece alguém que tem uma família com autismo, doença de Parkinson, Alzheimer, dor, câncer. Então, eu acho que agora é uma questão da gente fazer o nosso papel de ser humano, que temos empatia pela dor do outro, a gente sabe que o outro pode ter a dor aliviada, então fale no almoço de domingo com a família. Olha, tia, tá com dor, né? Olha, existe uma possibilidade terapêutica aqui para você. Ah, maconha, não é maconha, não. É cannabis, uma terapia milenar. Nunca matou ninguém diretamente, ninguém nunca conseguiu provar.
Ah, é? Ah, então, procura aqui o link, chama um filme, chama Ilegal, por exemplo, que mostra a luta das mães. Olha, coloca ali na internet o trabalho da senadora Mara Gabrilli, é muito respeitada essa senadora. Tem lá no meu Instagram, DRA Carolina Nossetti, a gente deixa o PDF lá. Por quê? Porque tem um monte de referência científica. Isso é importante para começar a conversa com o seu médico, que é uma orientação que nesse curso de advocacia canábica a gente vai trazer, que é uma parte da minha aula. A hora que esse advogado receber um paciente que é um habeas corpus ou uma judicialização, ele vai ter que falar para esse paciente o que ele vai falar para o médico. Então, assim, olha, paciente, fala isso, isso, isso para o médico, entrega esse material. Por quê? Não que o médico é sacana, mas, gente, quantas horas esse médico vai ter que estudar para se sentir seguro? Talvez ele queira estudar. A gente tem Ele não tenha tempo. profissionais de saúde. A gente até tem o curso, mas e se ele não tiver tempo? Então, até para onde que esse advogado vai mandar esse paciente? Porque o que adianta esse advogado saber tudo de habeas corpus se ele não tem uma prescrição médica? Então, por isso somos uma equipe multi. E aí é importante que exista essa orientação de próximos passos, a gente vai trazer isso no curso também. Excelente. Você citou alguns exemplos e a gente percebe que a gama de aplicações da terapia canabidiol é enorme, né? E os resultados sempre benéficos. Me fala um pouquinho sobre a segurança desse tratamento. Contraindicações, praticamente nenhuma. É isso mesmo? Sim. Eu vou trazer aqui alguns pontos. Primeiro, com relação ao nome. É terapia canabinoide. Tem dois componentes principais nessa planta, que é o CBD e o THC, mas tem mais de 400 já documentadas. Então, é uma gama de... Não é só o canabidiol ou o tetrahidrocannabinol, é a cannabis como um todo. Inclusive, quando a gente usa a planta toda, a gente tem um potencial maior em termos de efetividade e menos efeitos colaterais do que se a gente pega uma molécula só, como, por exemplo, a cafeína. Então, se a gente vê a cafeína do café e a cafeína da farmácia da cápsula, claramente a gente sabe qual que vai dar uma lista de efeitos colaterais muito perigosos, e não é o café de casa. Então, a planta se comporta mais ou menos dessa forma em termos de efetividade e segurança. É uma planta segura, não há correlação, mortes diretas com cannabis. Tem outras que a gente não consegue ter certeza, por exemplo, o paciente está usando álcool e cannabis e bateu o carro. Não tem jeito da gente ter certeza. Mas não há relatos diretos e, de uma maneira geral, plantas com até 0,3%, 2%, dependendo do lugar do mundo que você está, com alto CBD e baixo THC. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde menciona que plantas com até 0,2% não têm dependência, zero potencial de dependência, e zero potencial de ter que aumentar continuamente a dose. Não vou falar aqui o nome técnico, mas o paciente não vai precisar ficar aumentando para ter o mesmo efeito. Então, isso está muito claro. Com relação a contraindicações, são relativas. Por quê? Existe tanta cepa diferente, tem tanta gente, tem tanta planta diferente, tem tanta gente fazendo cruzas de plantas que não tem muito bem como a gente até saber quais existem e quais não existem. E é igual a orquídea. Tem orquídea branca, tem orquídea amarela, tem orquídea rosinha, roxa, mais alta, mais baixa, folha larga, folha fininha. A cannabis é a mesma coisa. Então não tem como a gente falar assim, olha, essa planta... A pessoa ficou com esquizofrenia, que você escuta continuamente. Mas, gente, qual que deu? O que tinha ali? Era cannabis mesmo? Porque tem um negócio que chama prensado, que é um dia talvez tenha sido cannabis lá atrás, talvez não, um dia foi cannabis lá atrás, mas, sinceramente, ninguém sabe o que virou aquilo ali, porque foi prensado, às vezes tem um pedaço de bicho, tem pedaço de várias coisas, não tem como a gente falar que aquilo ali é medicinal ou seguro, não sei o que tem ali, mas se fosse uma planta e se fosse vaporizada, aí a gente teria um pouco mais de informação,
a vaporização é permitida em alguns países, inclusive em Israel. Mas tem outras formas que a gente pode considerar que sejam mais seguras, até pensando em redução de danos. Um paciente que faz o uso fumado pode ser sugerido para o seu médico fazer o uso vaporizado e depois pode ser sugerido a fazer o uso oral. Não necessariamente vai precisar... Agora, tem paciente que o uso vaporizado é o melhor. E ele tem direito, sabe? Porque existe lá na Constituição o direito à saúde e ao bem-estar. Um paciente com câncer, com neuropatia, que é uma doença do nervo, que dói demais, e a forma vaporizada, é o seu cliente lute para isso o resto da vida desse paciente, porque ele vai ficar o resto da vida dele doendo. E se fosse no olho esquerdo a efetividade, pois lute para ele ter o direito de colocar cannabis no olho esquerdo dele, não importa. Mas não tem como a gente também falar que não tem efeito, que não é uma forma terapêutica. Eu sugiro? Não sugiro nada, mesmo porque os médicos aqui no Brasil nem podem sugerir. Mas se for um paciente meu, e se essa for a única forma dele ter alívio, um paciente com câncer, com neuropatia, eu vou falar para ele brigar com o advogado dele até na Organização Mundial de Saúde, se precisar. Por quê? Por que o paciente que tem o CEP lá em Israel pode e o CEP aqui não pode? Por quê? Que a qualidade de vida quer dizer o uso oral para um, o bem-estar, né? Não lembro como está na Constituição, e não pode ser para o outro na outra forma. Então, o advogado que vai ter que estar lá de guerreiro para esse paciente conseguir o alívio que ele precisa. Então, contraindicação depende do tipo da indicação e da cepa. Então, tem algumas cepas que devem ser evitadas em alguns casos de doenças psiquiátricas. Cepas ricas em THC, eles podem ser um gatilho, como tropeçou pode ser um gatilho para um surto psicótico, acabou com o namorado pode ser um gatilho, tudo isso pode causar. Então não pode falar que a cannabis é a responsável por isso. Você escolheu a planta errada, provavelmente. Se é uma planta... Tem história de distúrbio psiquiátrico na família, você está fazendo uso de uma planta rica em THC, talvez você possa buscar uma outra opção, que seria um óleo rico em CBD. Mas, em baixas doses, tem paciente que também tem resposta boa. Eu falo assim, nossa, como assim? Agora eu não sei o que eu faço. Precisa ter experiência, o médico precisa saber, porque às vezes o paciente tem resposta positiva com o THC. Eu falo assim, mas você não acabou de falar que o THC é ruim? Ruim é relativo. Ruim o quê? Pode ser ruim para um e não para o outro. Às vezes é aquela única opção dele, é um óleo de THC. E se ele faz pouquinho e vai controlando, ele pode ter uma resposta boa. Então, não tem planta errada ou certa, e também a gente não pode generalizar para todos os pacientes e para todas as indicações. Tem que ser muito cauteloso, doutora. Então, indicação relativa, doenças psiquiátricas, alguns pacientes vão fazer uma cirurgia, a gente recomenda tomar cuidado com níveis aí de alguns níveis séricos do sangue, em termos de coagulação. Tem alguns pacientes que podem ter uma diminuição da pressão arterial, então a gente pede para ser mais cauteloso. Alguns pacientes que diminuem a glicemia, o que é ótimo, porque quem é diabético, se diminuir a glicemia, provavelmente você não vai precisar mais do seu remédio, então é ótimo. Então tem que ver o que é efeito e o que é efeito colateral, até para a gente entender a contraindicação ou não, doutora. Exato, na verdade é uma medicação, e justamente por isso depende de prescrição médica. Você participou dos debates, né, na Câmara, desse levantamento realizado pela senadora Mara Gabrilli. Neste meio todo, e diante até dessa política efetiva de redução de danos, você acha que é admissível a gente pensar na incorporação da cannabis nas farmácias do SUS? Tudo diz, né, principalmente por esse estudo da senadora Mara, que isso deveria estar lá. Deveria. E existe hoje uma comissão especial, eles mencionam medicamentos à base de cannabis, aí a RDC menciona produto à base de cannabis. Como existem regras muito específicas para chamar algo de medicamento, eu acho que produto derivado de cannabis seria um pouco mais adequado aqui. Só que, dentro de uma política de redução de danos, eu acredito ser essencial
os estudos de farmacoeconomia que foram desenvolvidos, que não foram tantos assim, então os economistas que puderem se jogar nessa, eu acho que vão ser muito bem-sucedidos, porque falta dado nesse sentido. Existe uma necessidade real de pacientes que não têm suas necessidades terapêuticas atendidas, então a gente está precisando sim de outras opções, e por causa dessa farmacoeconomia, a gente conseguiria embasar melhor. Por quê? As crianças param de internar, diminui o uso de medicamento, diminui o número de cuidadores, porque uma criança autista, por exemplo, tem um estudo na Nature, tá? Revista respeitada. 188 pacientes com autismo fizeram uso do extrato completo dessa planta com baixos THC, alto CBD. 25% dessas crianças ganharam uma função nesse processo, nesse cuidado com a cannabis. O que é isso? Agora essa criança consegue tomar banho sozinha, agora essa criança consegue colocar roupinha sozinha. Isso no final do mês precisa um cuidador inteiro. Agora ele está fazendo sozinho, precisa de cuidador da noite, a criança vai fazer sozinho o que precisa. Então isso é um impacto muito grande. E assim, por exemplo, os pacientes com câncer. Paciente com câncer, para conseguir sentar e comer, muitas vezes é desafiador, mas tem uma relação social no sentar na mesa, não é só o comer para se nutrir, é uma parte social. Então, o paciente começa a usar cannabis e agora ele está sentado de novo. Então, é um impacto que vai até um pouco além, né, e não pode ser negligenciado no SUS. Então, eu acho que no SUS tem muito espaço, inclusive a discussão do PL 399 inclui farmácias vivas, então existiria um impacto direto, né, por meio das farmácias vivas no SUS, em distribuição dessa terapia de forma gratuita, e eu acredito que o sistema vai reduzir o custo. E também evitar que o paciente saia da atenção primária e vá para a secundária, porque um médico da atenção primária, com uma ferramenta dessa na mão, poxa vida, para que vai mandar para o colega neurologista agora uma criança autista agressiva? Se ele está resolvendo na atenção primária, vai fazer o que na atenção secundária? Deixar o sistema mais caro? Ele não vai mandar porque ele vai ver que ele mesmo, o clínico lá da UPA, vai conseguir tratar esse paciente com cannabis sem ter que mandar para atenção secundária. Então, doutor, eu acho que é essencial que exista essa discussão, porque, obviamente, vai ser uma redução de danos grandes, de grande impacto, e um estudo de farmacoeconomia poderia provar isso facilmente. Excelente, na verdade eu estou aqui admirada com o tamanho da aplicabilidade dessa terapia. Realmente eu venho estudando, enfim, me interessando pelo tema, mas desconhecia toda essa gama de aplicabilidade, inclusive a possibilidade de utilização pelo SUS, que seria um avanço incrível no Brasil, né? A senhora, eu queria ouvir um pouquinho agora sobre o curso, né? Nós vamos ter agora, a senhora vai vai iniciar o primeiro curso da advocacia canábica no Brasil. Fala um pouquinho sobre esse curso. Então, ele é voltado especificamente para advogados. A intenção é que os advogados saiam aptos a trabalhar não somente em prol dos seus clientes, né, que necessitam da medicação, mas também viabilizando nas empresas formas de investir, né, de trabalhar na economia. Fala um pouquinho para a gente. Sim, eu vou compartilhar uma apresentação, doutora, pode ser? Claro, claro. Tá, me fala se vocês conseguem. Doutora, tá vendo o que na sua tela? Primeiro curso de advocacia canábica do Brasil. Tá ótimo. Deixa eu tentar aumentar aqui para a gente ficar com uma tela maior. Vocês conseguem continuar vendo? Agora sim. Tá. Então, bom, foi
como eu mencionei, uma necessidade real, porque não Sim. adianta, eu vi que não adianta só o médico e os outros profissionais de saúde, a gente ainda não estava conseguindo ter um acesso. Por quê? Porque o paciente achava uma marca, aí essa empresa começava a trazer o produto e estava tudo muito bem por 6 a 8 meses, aí daqui a pouco essa empresa tinha um desafio com a sua marca, e aí não tinha mais dinheiro para investir, foi processada porque usou o logo do outro, o nome do outro, o INPq, se não me engano, né? o escritório das marcas não aceitou, e aí não tinha advogado para falar sobre isso, e não prejudicou o meu paciente do mesmo Claro. jeito. Então eu comecei a perceber rombos, digamos assim, no ecossistema, que estavam acontecendo sem a necessidade de acontecer, porque se tivesse um advogado ali, não ia acontecer isso. E um tipo de profissional que já estava em crescimento nos Estados Unidos, que é o setor de compliance, que para mim é o mais importante de todos. É muito abrangente, vai, por exemplo, compliance empresas, vai desde como fazer a due diligence de um produto, e aí o advogado tem que ter um par técnico, talvez seja um médico, talvez seja um farmacêutico, talvez seja algum outro profissional, assim, o que eu preciso olhar nesse produto? O que eu preciso orientar essa empresa que eles precisam ajustar aqui? Então, tem uma gama, mas eu percebi que realmente os advogados eles só falavam de habeas corpus, e eu nem tenho nada contra habeas corpus, porque é um direito de cada um, mas se a empresa não está compliant, você corre risco. Se a sua marca, as marcas e patentes não estão alinhadas, você corre risco. O advogado, o médico corre um risco dentro do consultório. Precisa de alguém que conheça de direito médico e de cannabis ao mesmo tempo. Então, eu vi que tinha um monte de rombo. Não era um rombo, era um ecossistema inteirinho que tinha esse rombo, só tinha uma área que é minúscula que estava sendo falada, que era habeas corpus. Então, assim, não, já existia, quando a gente lançou o curso, não, já existia advocacia canábica. Eu falei, não, existia habeas corpus. A advocacia canábica não existia, não. Porque a advocacia canábica é o abrangente, é como permeia dentro do direito médico, dentro do direito trabalhista. Por exemplo, fora do Brasil, existe toda uma regulamentação, porque esses profissionais eles estão expostos a um ambiente que os outros profissionais não estão. E como é que faz? E como que é a proteção desse pessoal? Qual é a exigência? E o tributário, porque essas empresas estão aqui lá, e quem vai cuidar disso? Aí ninguém me respondia, né? Cuidar do habeas corpus, sim. E as associações, as empresas, e os médicos? Enfim, o importante é, alguém precisava fazer, e coincidiu de eu ter uma missão de educar as pessoas. Eu tenho contato com advogados que são muito bons no que eles fazem em cannabis, foi uma coincidência de eu trabalhar com isso, de eu conhecer os principais advogados, eu entender que eles têm uma missão, todo mundo muito disposto a ensinar os colegas. Então, vou falar um pouquinho agora do curso. Vão ser 3 dias, porque entendemos que os advogados têm horários muito peculiares, um pouco diferente dos médicos. Mas a intenção aqui é mostrar o potencial mesmo. O que eu vou colocar meu cliente aonde? Quem vai ser meu cliente, né? Então, a gente vai fazer essa imersão no mercado, mostrar o potencial do mercado, qual que é a cadeia de valor, quais são os serviços ancilares que os advogados poderiam atuar, até para trazer ideias de investimento para os seus clientes. A intenção é mostrar que existe essa demanda crescente, tanto para associações, pacientes, empresas, entidades, e abordar isso de forma integral, de forma abrangente e até interrelacional, porque quem trabalhar com o direito do paciente provavelmente vai poder estar relacionado com quem está querendo abrir uma associação. Talvez quem trabalhe com direito médico consiga
ajudar uma empresa de educação de cannabis, porque pode ser que consigam colaborar com algumas informações. Então, eu acho que depende muito da área da atuação do advogado, primeiro, e se é um escritório de advocacia, isso aqui é subespecialidade, vai ter uma parte do direito corporativo, uma parte do direito médico, uma parte... Eu acho que é um ferramental a mais para tanto advogados quanto para escritórios. Então, vai ser dia 26 de outubro, 2 de novembro e 9 de novembro, das 19h30 às 22h, uma carga horária de 7h30. Um pouquinho aqui do bio dos speakers. Doutor, eu posso deixar isso disponível, compartilhe com quem se interessar, dos colegas, tá? Sem dúvida, vou encaminhar, porque na verdade eu vejo assim, uma nova área do direito nascendo praticamente, né? E é do interesse de todos tomar conhecimento e, enfim, pode não se tornar um especialista no assunto, mas é necessário conhecer a base, né? Os princípios dessa nova área, até para poder responder a uma pergunta a um cliente que chegue questionando sobre as possibilidades. Excelente, eu vou divulgar sim, fique tranquila. Obrigada, doutora. É isso mesmo, porque com essa expansão e com esse crescimento exponencial, não tem como a gente não receber as perguntas. Os médicos também estão recebendo batidinha na porta, e os que falam que não sabem estão perdendo seus pacientes, né? Uhum. O doutor Cristiano, ele é uma referência em termos... Todos aqui são referências, mas eu acho que em termos de tempo de atuação, ele é o que tem mais. Mestre e doutor em Direito Penal pela USP, tem algumas outras formações, participou em audiências públicas em diferentes esferas legislativas, inclusive nas Nações Unidas. O Dr. Leonardo Navarro trabalha com direito médico e direito à saúde. Uhum. Ele tem uma ação bem importante na obtenção de habeas corpus, na parte de compliance. Ele é um dos 2 advogados que fazem compliance em cannabis hoje no Brasil. Temos ele também presente a gente esteve junto na LESP, numa audiência pública na LESP, ele também está envolvido no PL 399 e faz assessoria para algumas associações de pacientes. Aqui sou eu, meu bio, vou falar mais nessa parte de médica e oportunidades em sites gerais. O Dr. Rodrigo Mesquita, ele tem uma ação de advocacy extremamente impactante. Ele também é diretor jurídico de uma startup de biotecnologia que está dentro da Universidade de Viçosa. Tem muita atuação em diferentes áreas do ecossistema. E a doutora Aline, que já trabalhava com propriedade intelectual, marcas e patentes, e começou organicamente receber clientes que queriam falar sobre esse assunto. Ela tem um background muito impressionante nessa área, então eu estou muito orgulhosa e feliz desse time, porque são pessoas com vivência real. Tem muita gente trabalhando com habeas corpus, trabalhando no vida real, tem pouquíssimos. Então, mas eu tenho certeza que todo mundo, tanto do habeas corpus quanto do resto do ecossistema, vai ter demanda, porque está crescendo de todo lado. É só porque o habeas corpus, 9 entre 10 médicos, advogados que trabalham com cannabis, eles já estão fazendo. E não é que não tem espaço para crescimento, mas e esse ecossistema todo que precisa de suporte? E ter uma subespecialidade, igual a doutora Lina, já assim, tem um currículo maravilhoso, mas se a gente pensar que, além disso aqui, ela ainda tem mais um tipo específico dentro da área dela, de marcas e patentes, que é marcas e patentes cannabis, que tem suas peculiaridades, como o direito médico tem suas peculiaridades, como na regulamentação, tem que estudar em específico, a gente vai falar de tudo isso. E aí aqui um pouco da aula, então a gente vai começar com a programação e introdução, depois uns insights, o que impacta, o que não impacta, até
para o advogado falar, olha, isso aqui tem chance, isso aqui não tem. Doutor advogado, eu estou com inflamação do dedão esquerdo, bati na porta, pode? Minimamente, você não precisa diagnosticar, mas vou trazer algumas informações de como orientar inicialmente esse paciente. Esse cliente, no caso de vocês, cliente. Política Nacional de Drogas, então essa é a área que o Dr. Marona, ele assim, tem uma experiência de muitos anos. Depois, regulamentação em processos políticos, então, tanto regulatório, né, tem duas RDCs hoje, uma é a 335 de 2020, a 327 de 2019, a 327 de 2019 regulamenta a venda em farmácias e a 335 de 2020 regulamenta a importação individualizada. Ele vai tratar dessas duas. Depois, acesso ao tratamento, então, tanto individual coletivo, né, em termos de acesso, mas também de remédios legais e análise de decisões, um pouco de alguns cases. E no dia 3, marcas e patentes. Vou falar um pouquinho que é um valor agregado que a gente está trazendo, que é acesso a trabalhos científicos por meio de um parceiro da Intercam, é uma entidade parceira, porque vai precisar embasar essa argumentação legal de vocês. Vai procurar onde? Então, a gente quer disponibilizar aqui um caminho para esse seu paciente. Compliance em cannabis, que é uma das áreas que eu acho que mais precisa. Isso aqui salvaria muitas empresas que acabam falindo, né, porque não tem uma orientação, e depois a gente vai ter perguntas e respostas. Que o investimento, né, um panorama amplo das possibilidades de atuação, porque é isso, os advogados nem estão sabendo que eles podem trabalhar nisso. E atualização de uma maneira geral, a gente não vai fazer uma formação lato sensu aqui, mas a gente quer atualizar e falar, isso aqui existe, e vamos tentar dessa maneira aqui, até para o ecossistema crescer. E acabo aqui, a Intercam é um centro que já educa há alguns anos, né, profissionais diferentes da área da saúde, inclusive advogados agora, e o nosso propósito é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão sofrendo sem necessidade. As que estão sofrendo e não tem outra opção, a gente entende e engole, não aceita. Mas quem não precisa sofrer é quem a gente está falando mais agora. Então, queria, mais uma vez agradecer essa oportunidade da gente conversar, doutora Kátia. Eu acho que é muito bom que seus pares saibam que é uma área real e que eles podem salvar vidas com a informação, né? E como você falou, né, eu que trabalho com isso, eu que leio isso, não sabia. É impressionante, o médico que trabalha com isso há muitos anos não sabe também. Então, a gente precisa se falar mais. E os advogados têm um papel, porque se é um advogado falando isso, é diferente de um usuário da forma adulta. É diferente o impacto. Então, existe o potencial de salvar vidas falando com o Uber, fala com a moça da padaria, fala com o moço do supermercado, fala no jantar de família, e isso vai espalhando de um para o outro e vai chegar na pessoa que precisa. Então, já queria deixar aqui o meu agradecimento desse espaço de conversa e se precisar esclarecer alguma dúvida, eu estou por aqui. Excelente, na verdade, eu só tenho a agradecer, eu acredito que todos os colegas que participaram hoje aprenderam muito e além de aprender, acabou gerando aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? O interesse de querer saber cada vez mais. Eu acho que o seu curso tende a ser um grande sucesso na área da advocacia, sem dúvida nenhuma, justamente pelo bem que traz à sociedade, né? A gente está falando em saúde, como o doutor Cressoni falou agora, a gente fala em dignidade da pessoa humana. Por que não ter acesso a esse tipo de terapia, a essa medicação, se ela existe enfim, isso traz benefícios a todos, né? Eu quero agradecer, doutor Cressoni, não sei se o senhor quer falar alguma coisa, eu passo a palavra ao senhor.
Mais uma vez aí, boa noite, doutora Kátia, doutora Carolina. Bom, eu só quero agradecer a doutora Carolina por tamanha relevância no conhecimento, porque a matéria realmente é muito importante, né? O conhecimento técnico, principalmente quem está relacionado aí ao direito médico e agora a esse tema, sempre tem que ter o conhecimento dos pares técnicos para poder nos orientar, né? O advogado, ele muitas vezes conhece da técnica legal, mas a técnica propriamente dita da matéria, essa sim precisa de um profissional como a doutora Carolina e como tantos outros colegas aí que atuam no dia a dia. A gente vê, como eu mencionei, o advogado ele está presente na defesa dos direitos do cidadão. O nosso presidente, Caio Augusto, presidente da Seccional de São Paulo, ele retrata isso em todas as falas dele. E a doutora Érica Tesser está aqui, que sempre nos lembra disso, né? E como o direito do cidadão, a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana como um direito fundamental. Então, quando nós temos tamanha relevância dentro de um tema, eu acho que o advogado tem por obrigação se aprofundar nesse tema, porque a qualquer momento pode aparecer uma situação como essa e que vai depender dele para trazer para essa pessoa esse mínimo de dignidade. Então, doutora Carolina, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo seu conhecimento. Doutora Kátia, mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho que vem fazendo frente à comissão e por trazer para nós, advogados, temas como esse tão relevantes, viu? Uma boa noite a todos. Doutora Érica, um forte abraço. Iaraza, eu não... Yara. Yara, é porque está tudo junto, Yara. É que é o Yara Sá. É que eu sou de Sá. Então, está tudo junto ali. Falei, olha, mas olha, uma boa noite a todos vocês. Obrigada, e doutor. A palavra da doutora Kátia. Na verdade, eu continuo agradecendo. Obrigada pela oportunidade. Eu só tenho a agradecer ao OAB pela oportunidade de estar à frente da Comissão de Direito Médico e da Saúde, da OAB Itaquera. A doutora Caroline, que tão generosamente veio compartilhar este conhecimento conosco e trazer essa novidade, na verdade, na área do direito. Eu consegui fazer curso, quero conhecer cada vez mais, acredito que vai trazer grande benefício a toda a sociedade. Eu acho que não é um curso só voltado para o advogado que atua na área do direito médico e da saúde, mas também ao advogado que trabalha na área empresarial, na área tributária, como a doutora bem citou. Então, enfim, é um curso de grande relevância. Parabéns, sucesso, e agradeço a presença de todos, especialmente a sua, doutora. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Se tiverem dúvidas, contem comigo. Eu não sou advogada, mas a gente tem um grupo aqui, eu consigo direcionar vocês para ter aí uma relação com um par, né, para responder. E vai ser um prazer ver os advogados lá. Eu prezo muito o trabalho de vocês e estou feliz de estar envolvido com profissionais com experiência em advocacia dentro do ecossistema da cannabis no Brasil. Tenha uma ótima noite e estou por aqui. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos.